Graça e paz, amados. A grande pergunta da humanidade é a grande pergunta que permeia toda a história humana, desde a origem do homem até hoje, e até quando houver raça humana no universo, é a seguinte: Deus realmente existe? Se esta é a grande pergunta, e de fato é a grande pergunta, nós podemos inferir algumas coisas ou deduzir algumas coisas dessa pergunta. Se Deus não existe, procurá-lo não tem razão de ser. Então, para quem não crê que Deus existe, é claro que ele não vai procurar por Deus porque ele não tem razão. A existência ou a não existência de Deus é um ato de fé. Não pense você que quem crê em Deus tem fé e quem não crê em Deus é porque não tem fé. Não. Quem crê em Deus tem fé por crer que Ele existe, e quem não crê em Deus também tem fé porque Ele não existe, pelo menos na sua concepção. Ou seja, Deus existir ou Deus não existir, tanto num como no outro, é um ato de fé. Isso aqui é importante falar nessa nossa introdução, porque muitas pessoas que não creem em Deus acham que é só mente pela fé que nós temos a certeza que Deus crê, e que não é uma questão racional, ou não é possível chegar até Deus pela razão, analisando as coisas. E é uma mentira. Aquela pessoa que diz que crê que Deus existe, ele diz pela fé. E aquela pessoa que diz que Deus não existe, ele diz também pela fé. Não é questão científica ou racional, é fé também. Do mesmo jeito que é preciso fé para crer em Deus, é preciso muito mais fé ainda para não crer em Deus. E é sobre isso que eu queria tratar nesta noite: a existência de Deus. A diferença entre nós que cremos em Deus e as pessoas que não creem em Deus é a honestidade. É que nós somos honestos com a nossa crença, com os nossos valores, honestos com a palavra de Deus. Enquanto que as pessoas que não creem em Deus ou são desonestas com sua crença, ou são ignorantes em relação à sua crença. Ou, na pior das hipóteses, as duas coisas: ignorantes e desonestos. Essa é a grande diferença. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia deixa claro, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o cristianismo, por ser uma religião honesta, por ser a palavra de Deus, e obrigatoriamente tem que primar pela verdade, pela honestidade, pela transparência. Em Hebreus 11,6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador do que os busca. Hebreus 11,6. Ou seja, o cristianismo de cara já diz que para crer em Deus, para saber se Deus existe, é preciso um ato de fé. Isso está claro em toda a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. De fato, é verdade. Verdade o que a Bíblia está falando. Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creia. O que é crer? Ter fé. Creia que Ele existe. Crer, na língua grega, é a palavra pistis, que é a mesma palavra para fé. Tanto crer e fé na Bíblia é uma palavra só, na língua grega. Crer e ter fé é uma palavra só. Pistis. Em português, nós diferenciamos. Muito bem. Então o cristianismo deixa logo de cara isso. Olha, para chegar até Deus tem que ter fé. Aí você me pergunta: então é só um ato de fé que se pode chegar até Deus? Não tem como ter um mínimo de certeza? Não tem como analisarmos o universo e chegarmos a Deus sem necessariamente ser um ato de fé? E a resposta é não.
De jeito nenhum. Pelo contrário, se você for honesto com as evidências, se você for honesto em seguir um rastro, se você for honesto em analisar o conhecimento humano pelas fórmulas do conhecimento humano, qualquer que seja ela, filosofia, sociologia, teologia, qualquer que seja a ciência humana, qualquer matemática, lógica, se você analisar, você vai chegar até Deus. Essa era a crença, inclusive, dos primeiros cristãos filósofos. Eles achavam que, pelo contrário, pela razão, você chega. Até hoje esse debate na teologia. Alguns querem separar fé e razão. E não se pode separar fé e razão. Por quê? Porque o mesmo Deus, que é sobrenatural, que criou o homem, e para que ele crer em Deus é preciso fé, é o mesmo Deus sobrenatural que criou as leis naturais, inclusive o homem com a sua razão, pela qual ele, usando a razão, pode chegar até Deus. Eu costumo dizer, meus irmãos, que a fé cristã, a verdadeira fé cristã, quando eu falo fé cristã, não é qualquer fé cristã. Existem várias fés cristãs. Quando eu falo a fé cristã, é a fé bíblica, cristianismo bíblico trinitariano, a verdadeira fé cristã. A fé cristã é a única que alia fé e razão sem eliminar uma ou sem eliminar a outra. Só o cristianismo bíblico trinitariano une fé e razão, sem eliminar ou contradizê-la uma ou outra. É sempre bom lembrar que fé sem razão é fanatismo. Nós não somos fanáticos. Existe muita fé cristã que é fanática, mas não a verdadeira fé cristã. Quando eu falo muitas fé cristãs, eu estou falando de várias seitas cristãs que praticam fanatismo. São fanáticos. Porque fé sem razão é fanatismo. Razão sem fé é racionalismo. Nós nem somos fanáticos, desculpe. Nós nem somos fanáticos e nem somos racionalistas. Nós somos cristãos. E a fé cristã é a única fé que equilibra fé e razão, sem eliminar uma ou outra. Mais uma vez, lembre-se, fé sem razão é fanatismo. Razão sem fé é racionalismo. Eu vou dar um exemplo para você de fé sem razão. Catolicismo romano. Essa crença em Maria Aparecida. Isso é fanatismo. Isso não é fé, é fanatismo. Por quê? Uma deusa africana, pagã, dos escravos africanos, que é descoberta no rio, depois falta a cabeça, depois consegue achar a cabeça, coloca a cabeça na imagem da deusa pagã africana. Aí o padre espertalhão diz que a Nossa Senhora Aparecida leva para uma capela no morro e diz que a santa está querendo uma capela naquele morro. E toda noite a santa desaparecia da igreja e aparecia no morro onde dizia que queria uma capela. No final das contas não atenderam a santa nem o padre, fizeram a capela em outro local, não no morro onde a santa aparecia. E essa história é contada pelos próprios católicos aqui em Aparecida. Eu te pergunto, isso é fé? Não, isso é fanatismo. Porque não existe, essa santa chamada Senhora Aparecida, uma história absurda de uma deusa pagã africana, de uma situação ridícula como essa, de uma santa de uma estátua que desaparece da igreja e aparece no morro, e que a santa está pedindo para fazer a igreja lá e acaba não fazendo. Quer dizer, uma coisa absurda dessa, isso é fanatismo. Isso não é fé. Isso não tem razão de ser. E o interessante é que são eles mesmos que contam a história para todo mundo que vai lá visitar e pergunta, como é que foi isso aí? Conta mesmo? Não, foi assim, 2 pescadores e tal. Como que essa deusa tem poder para curar, para salvar, para interceder diante de Deus, se sequer ela existe? Sequer existe, isso é fanatismo.
Padre Cícero do Juazeiro é fanatismo. Padre Cícero nunca fez milagre, Padre Cícero nunca abriu os céus, Padre Cícero nunca deu bom parto, Padre Cícero nunca... Era um homem, um político, uma criatura, pecadora como eu, como você. O Padre Cícero histórico existiu, prefeito, vice-governador existiu. Aquele Padre Cícero que faz milagre, aquilo não é fanatismo, não é fé. Ele mesmo dizia isso, tem até vídeos, testemunho do próprio Padre Cícero falando sobre isso. Eu não sou santo, eu não sou isso, mas o povo... Por quê? Porque o povo é fanático. Agora, o contrário, razão sem fé, que é o racionalismo, também existe. Quer ver um exemplo? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová quer porque quer entender a Trindade somente pela razão. É impossível. É o que a Bíblia está dizendo, sem fé é impossível crer que Deus existe. Esta Bíblia afirma que há um só Deus. Esta Bíblia, como a Bíblia do Testemunho de Jeová também afirma que há um só Deus. Esta mesma Bíblia chama 3 pessoas de deuses, de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Esta Bíblia trata os 3 como Deus verdadeiro. Jesus é o Deus Filho verdadeiro, o Pai é o Pai verdadeiro, Deus Pai verdadeiro, e o Espírito é o Deus Espírito verdadeiro. Esta mesma Bíblia que afirma que há um só Deus, trata 3 pessoas como Deus verdadeiro. Qual é a conclusão lógica? Existe um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses em um. É um Deus que subsiste em 3 pessoas. O Testemunho de Jeová não quer entender isso, não quer aceitar isso. Por quê? Porque quer entender pela razão. Ah, mas se é um, não pode ser 3. Se é 3, pode ser um. Pois é. Esta Bíblia afirma que é um que subsiste em 3. E como é isso? Não sei, só sei que é assim, como diz Chicó. É um só Deus que subsiste. Como é que eu posso? Aceita pela fé. Porque se você for tentar explicar Deus somente pela razão, você não vai conseguir, você vai ficar doido. É como dizia Santo Agostinho: tente explicar a Trindade pela razão. Você vai perder sua cabeça, você vai ficar doido. Tente negar a Trindade, você vai perder sua alma. Isso que Santo Agostinho falava. Tente explicar a Trindade e vai perder a cabeça. Tente negar a Trindade e vai perder sua alma. Agora, alguém pode perguntar: pastor, é possível chegar até Deus? É possível chegar a provar a existência de Deus em termos matemáticos, em termos científicos, seguindo as evidências que o Senhor está falando, o rastro que o Senhor está falando, da sua existência? A resposta é sim. E é sobre isso que eu queria tratar nesta noite. A existência de Deus. Como ter certeza da existência de Deus? Como é que eu posso mostrar Deus para pessoas que não têm a fé que nós temos, mas que têm uma razão, a inteligência, e quer, pela essa inteligência, ver se é possível chegar até Deus? Então vamos lá para 6 argumentos acerca da existência de Deus que provam a sua existência. 6 argumentos? Não. São 7 argumentos acerca da existência de Deus que qualquer pessoa honesta, como eu falei no começo, qualquer pessoa que verdadeiramente é honesta com sua crença, com sua razão, com sua investigação, pode chegar até Deus. Vamos lá. O primeiro argumento nós chamamos de argumento cosmológico. O que é o argumento cosmológico? Da palavra grega, cosmo, que significa mundo. Muito bem. Se uma pessoa olhar para o universo, para esse mundo, ele vai ver que o universo é um efeito que exige uma causa adequada. Ou seja, tudo que existe no universo,
até mesmo o cientista mais ateu do mundo concorda com isso, obrigatoriamente teve uma causa. Ele surgiu de alguma coisa. A única causa adequada, a única causa suficiente, que honestamente, se você analisar de todas as maneiras, nós podemos dizer, olha, só existe uma causa adequada, suficiente para criar todo este universo que nós vemos. Esta causa é Deus. Se você disser, não, mas o universo surgiu do Big Bang. De onde veio o Big Bang? Não, o universo era uma energia condensada num ponto. Eu também concordo com a energia condensada num ponto. Esse ponto, para nós, chama-se Deus. Esse ponto tem que ter uma qualificação para surgir o universo. Esse ponto é Deus. Um cientista vai dizer, não, a energia estava no ar, que ponto é esse? E o que aconteceu? Não, ele explodiu, mas explodiu como? O que fez ele explodir? E por que não explode mais vezes? Só foi essa vez só. E mais, como é que explode e cria um universo tão belo, tão harmônico, tão organizado, com leis universais, com leis que não variam? O Marcus Eberlin, lá da Unicamp, que aliás é muito amigo da Priscila aí da Batista da Maranata, o Marcus Eberlin falou que existe mais de 112, se não me falha a memória, 112 leis fixas para a vida somente no planeta Terra. No planeta Terra há mais de 100 leis fixas, 112, que ele chama de absolutos, que não varia, ou de variáveis, de situações que necessitam para ter só no planeta Terra. Para o universo há outras tantas leis necessárias para que esse universo exista, para que haja as estrelas, para que haja os planetas, para que haja rotação, para que haja refração, para que haja luz, para que haja cometas e por aí vai. Estas leis surgiram do nada. Então, o primeiro argumento é o argumento cosmológico. Se uma pessoa que olha o universo e vê essa grandeza, que vê essa majestade que é o universo, e ela for honesta, vai dizer, olha, eu tenho que me render. Alguém muito poderoso, não pode ser algo porque tem inteligência, porque tem sentido, porque tem poder, porque tem lógica. Então vai ter que chegar no ser. Tem que ser uma pessoa, não uma coisa. Tem que ser uma causa pensante, não uma causa aleatória. Argumento cosmológico. O universo exige um efeito, o universo é um efeito que exige uma causa adequada. E a única causa suficiente para criar o universo que nós conhecemos tem nome, Deus. Agora, para nós que somos cristãos, isso está tão claro para nós, tão simples para nós, sabe por quê? Porque quando você chega no Salmo 19, diz assim, Salmo 19, os céus, ou o universo, proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. A palavra de Deus que nós cremos como sendo a palavra de Deus, o Deus que se revela, diz para nós, os céus proclamam a glória. Olha para o universo e você vai ver Deus, o Deus glorioso. O firmamento, o cosmos, o universo, as galáxias, elas anunciam as obras das mãos de Deus. Um dia discurso a outro dia, uma revelação contínua. Todo dia Deus se revela para a humanidade,
seja crente, seja ateu, seja budista, seja confucionismo, hinduísmo, os céus proclamam agora. Deus está se revelando todo dia. Um dia discursa, um outro dia, e uma noite revela conhecimento. O sol vem, a lua vai. A lua vem, o sol vai. E é só olhar para dizer, meu Deus, Deus existe. Até hoje, eu me lembro do luar do meu sertão, lá do Ceará. Como é lindo o luar. O poeta foi muito feliz quando disse, não há urgente ou não luar como este. Eu me lembro demais do luar do sertão. A lua cheia do sertão. Nossa, é muito lindo. Você vê a mão de Deus. Então, um dia é uma revelação constante. Versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir. Versículo 3. Não há linguagem, não há palavra. Sem nenhuma palavra, o universo fala de Deus. Testemunha Deus. Mesmo sem uma palavra, em toda a terra se ouve a voz de Deus. Você chega na praia, lá nas praias do Nordeste, de Fortaleza, por exemplo, você vê aquela brisa, aquele vento, principalmente à noite, o vento que vem da praia, é como se Deus falasse, sabe? Aquele vento que, como também diz um poeta, que inclusive é da minha terra, lá do Ceará, Evaldo Gouveia, vento que assobia a palha do coqueiro, vento que encrespa as ondas do mar, vento que balança o cabelo da morena. Ou seja, até no vento a gente consegue ouvir a voz de Deus. Ô meu querido, você que está me vendo, que você está me ouvindo, você que tem dúvidas sobre a existência de Deus, quero esse coração duro. Se você usar a razão que você tanto enaltece, é só você ser honesto com a razão, com a tua razão, com os teus pensamentos, e você olhar para o universo e você vai enxergar Deus. Então esse é o primeiro argumento, o argumento cosmológico. O segundo argumento é o argumento teleológico. O que significa teleológico? Da palavra grego telos, significa fim. O universo não apenas prova a existência de um Criador, mas indica a existência de um planejador. Há um propósito observável no universo que indica a existência de Deus como seu planejador. O que eu quero dizer com isso? O argumento teleológico, quando você vai observar o universo, você vai ver um propósito em tudo. Por que existe a lei da gravidade? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Tem um propósito. Por que existe a lei da atração e a lei da retração? Por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Por que existe a lei do campo magnético, a força magnética? Para isso, tem um propósito. Toda lei no universo tem um propósito. Por que existe a lei da rotação? Por causa disso, por causa disso. Por que a Terra está girando e a água não vai para um canto, não espalha, esse copo não cai? Por que as coisas estão... E está girando a não sei quantos mil quilômetros por hora, acho que é 1.600 quilômetros por hora que ela roda. Isso é velocidade, meu compadre, de avião, de caça. De caça. Olha lá, nem todo caça chega a essa velocidade. Ele está assim, ó, girando. E por que as coisas... Porque existem várias leis físicas que seguram. E cada lei tem um propósito, tem um fim. A pergunta é, como isso foi criado? Se tem um propósito, tem um fim, isto aponta para um ser inteligente, alguém que planejou. Nós estamos boiando no meio do universo. É um bocado de nada para cima e um bocado de nada para baixo. Um bocado de nada para lá, um bocado de nada para lá. E nós estamos no meio do espaço, mas não parados nesse espaço, não vamos para o outro. Quem planejou e quem fez isso, planejou para ser assim. Há um planejamento. É por isso que muitas pessoas chamam o grande arquiteto, né? Porque envolve um planejamento. E esse planejamento, esse propósito observável no universo, só há uma explicação. Indica a existência
de Deus como seu planejador. Agora, nós que somos crentes sabemos disso, porque a palavra de Deus claramente nos ensina de maneira tão simples, tão clara. Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. A Bíblia nos diz que Deus se revelou, versículo 19, Deus se revelou. O que de Deus se pode conhecer está manifesto. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo. Sendo percebido por meio das coisas criadas, é só você olhar para a criação. Argumento cosmológico, o universo exige uma causa, essa causa só pode ser Deus. O argumento teleológico que nós estamos vendo, há um propósito, há um propósito em tudo que existe no universo, nada foi criado por acaso. A água sacia nossa sede. O nosso organismo foi feito de uma maneira tão planejada que nós temos dentro do nosso organismo mecanismo de defesa inteligente que reage na hora. Se eu sofro um golpe na minha mão, imediatamente glóbulos partem na defesa para combater a infecção. O meu organismo, ele lê o que eu como, o que eu bebo e transforma isso em vitaminas, em enzimas. O meu organismo reage quando eu estou doente, procurando combater um vírus, uma bactéria, qualquer que seja. De onde? Há um propósito em tudo. A pergunta é: quem poderia fazer isso? Alguém poderoso, sábio e que planejou o universo dessa maneira. Portanto, o argumento teleológico mostra que o universo não só prova a existência de um Criador, mas indica a existência de um planejador. Há um propósito observável no universo que indica a existência de Deus como seu planejador. Por isso que no versículo 25 de Romanos capítulo 1, Deus cita uma condenação. Deus condena as pessoas que não enxergam isso. No versículo 18 ele está irado com essas pessoas que não querem enxergar Deus. No versículo 25 diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Meu querido, minha querida, você que está vendo essa pregação, ouvindo essa pregação, se você for honesto com a sua mente, com a sua razão, você vai observar que tudo no universo aponta para um planejamento, um planejador. Estava com minha netinha ontem olhando as formigas carregando as folhas, aquela saúva, e ela carrega uma folha 3, 4 vezes mais do que o seu peso. E você fica olhando aquilo e diz: gente, até uma formiga carregando uma folha. Você pode ver que há um propósito, há um planejamento. Só não enxerga quem não quer. Não é falta de fé, não é falta de razão, não é falta de evidência. Eu poderia dizer que é preconceito em não querer se render, orgulho em não querer se render para a evidência que está olhando.
Terceiro argumento é o argumento antropológico. Nós já vimos o argumento cosmológico em primeiro lugar, em segundo lugar nós vimos o argumento teleológico e agora o argumento antropológico. O argumento antropológico da palavra grega anthropos, que significa homem. Já que o homem é um ser moral e intelectual, obrigatoriamente ele deve ter um criador que também seja moral e inteligente. A natureza moral, os instintos religiosos, a consciência e a natureza emocional do homem argumentam em favor da existência de Deus. Ou seja, o fato de você olhar para o ser humano, para você mesmo, e você pensar assim, olha, eu sou inteligente, eu raciocino, eu tenho inteligência. Eu tenho princípios morais, eu concordo com isso, não concordo com aquilo, isso é certo, aquilo é errado, aquilo é certo, aquilo é errado, justiça e injustiça. Eu tenho um sentimento de adoração, de religião, você pode até não crer em Deus, mas você crê em alguma coisa, em você mesmo, em outra pessoa, você acredita em alguém, mas acredita, numa força, não sei. A pergunta que deveria levar é, por que todo ser humano, todo homem que existe tem essas qualidades? De onde vieram essas qualidades do ser humano? Só há uma resposta justa para essa pergunta. Bom, se o homem é um ser inteligente, quem criou ele tem que ser mais inteligente ainda. Se o homem tem princípios morais, então obrigatoriamente a origem do homem tem que ser um ser moral, que tenha princípios morais. Certo, errado, bom e mal, belo e feio, e por aí vai. Se o homem ele tem um instinto religioso, e toda raça que nós encontramos até hoje tem instinto religioso, você vai falar, mas eu sou ateu. Ateu também é religião. Não existe uma pessoa que não tenha religião. O ateísmo é uma religião. A religião pode ser, o seu Deus pode ser você. Pode ser a ciência, pode ser a própria razão, mas enfim, você crê em alguma coisa. Muito bem. O homem, se todos os seres humanos têm isso, obrigatoriamente, quem criou a raça humana tem que ter isso elevado a não sei quantas potências para cima. E a resposta é uma só: Deus. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Nunca foi descoberto até hoje, e acho que não tem mais o que descobrir, nenhuma raça na Terra, por mais primitiva que fosse, os selvagens, os aborígenes, os mais selvagens povos já descobertos, na minha opinião, eu creio que são os cortadores de cabeça da Nova Zelândia, que eram bem atrasados mesmo, bem rústicos mesmo, até canibais eram. Lá da Nova Guiné. Nova Guiné não, acho que Nova Zelândia, desculpe. Mesmo as tribos indígenas, né, aborígenes mais rústicas, mais atrasadas, mais isoladas, mais selvagens que nós encontramos, quando o homem chegou lá, eles tinham alguma coisa para adorar. Eles tinham um Deus que eles adoravam. E a pergunta é, quem colocou isso naquela tribo isolada, selvagem daquele jeito? Por que eles adoram? E a resposta é uma só: Deus. E a Bíblia também já nos mostra isso. Atos 17, 29. Atos 17, 29. Para nós é simples explicar isso, porque Deus nos revelou. Atos 17, versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, ou seja, gerados por Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. No versículo 26 ele vai dizer: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. No versículo 24 diz:
o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. E em Atos, ainda no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo vai dizer que Deus não ficou sem testemunho. Ele sempre deu testemunho dele para todas as pessoas. Atos dos Apóstolos, deixa eu achar aqui o versículo. Perdão, não é Atos dos Apóstolos, não é Atos dos Apóstolos capítulo 13, não. É Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, falando de Deus, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Deus não ficou sem dar testemunho. Então esse é o terceiro argumento, argumento antropológico. Isso eu vou para o quarto argumento ontológico. Então nós já vimos as evidências que levam a pessoa a ter certeza da existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico. Segundo, o argumento teleológico. Terceiro, o argumento antropológico. E agora o quarto, o argumento ontológico. O que é o argumento ontológico? A palavra grega on significa existência, ser. O homem tem a ideia inerente de um ser perfeito. Portanto, visto que a ideia de existência está contida na ideia de um ser perfeito, esse ser perfeito deve necessariamente existir. Toda raça que nós conhecemos, desde os antigos até agora, as pessoas sonham com um ser perfeito. Os gregos, por exemplo, sonhavam com um homem perfeito. Eles chegaram até a idealizar o homem perfeito. Se você lembra daquela estátua de Davi, o chamado Discóbulo, que está aquele homem grego, com as feições gregas, com um disco, é o Davi grego que eles imaginaram, aquele disco, e aquele disco que jogavam nos Jogos Olímpicos, aquele lançamento do disco, e lá está a ideia de um homem perfeito, fisicamente perfeito, porque eles faziam muita educação física, e a mente perfeita. Então, para a cultura oriental antiga, os gregos, por exemplo, o homem perfeito era aquele que tinha perfeição de corpo físico e perfeição de mente. Por isso que eles valorizavam tanto a filosofia, o conhecimento. E é claro que os gregos nunca chegaram a esse homem perfeito. Nunca. Sócrates, que é considerado um dos maiores filósofos, ele podia ser tudo, mas um corpo perfeito não tinha. E por aí vai. No entanto, a ideia de busca de perfeição da humanidade permeia. Os hindus têm isso, os chineses têm isso, os babilônicos tinham isso. Tem até uma piada antiga de uma rainha antiga do Oriente, muito bela por sinal, que, imbuída dessa ideia de um ser perfeito, mandou buscar o homem mais sábio da sua época, o mais famoso sábio do mundo da sua época. Virou até uma piada. E aí foram buscar o sábio. E quando o sábio chegou no palácio, a rainha disse: olha, você está aqui para coabitar comigo, porque nós iremos dar ao mundo um filho perfeito. Com a sua inteligência, com a sua sabedoria e a minha beleza, nós daremos ao mundo um rei perfeito, um príncipe perfeito. E o sábio está certo, é muito boa ideia. Só tem um problema. Qual? E se o menino sair com a minha beleza e a tua sabedoria? Como é que fica? Sair com a minha beleza e a tua sabedoria, como é que vai ficar esse rei? Ou seja, irmão, a ideia da busca de um ser perfeito existe. Mas, quando nós paramos para procurar isso entre os homens, entre a humanidade, você nunca vai encontrar. Porque até os homens mais sábios do mundo cometeram erros terríveis. Terríveis. E os homens mais belos do mundo
tinham problemas morais sérios. Tem, né? Que tem problemas morais sérios. E por aí vai. Mas existe uma possibilidade de um ser perfeito, Deus. Que é isso justamente que a palavra de Deus nos mostra. Um Deus sábio, um Deus todo-poderoso, um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, um Deus que executa justiça justa, um Deus onisciente, um Deus onipotente, um Deus provedor, um Deus que supre, um Deus que se revela, um Deus que se aproxima, um Deus que se comunica. Este é um ser perfeito, como a Bíblia fala. Claro que não vai dar para ler todos os versículos acerca dos atributos de Deus aqui. Basta dizer que, por argumento ontológico, a busca de um ser perfeito existe, porque um ser perfeito nos criou. Esse é o argumento mais simples. Muito bem. Como ter certeza da existência de Deus? Para você que não vai na igreja, para você que tem dúvidas acerca da existência de Deus. Primeiro, o argumento cosmológico. O universo exige uma causa, e essa causa para esse universo só tem uma, Deus. O argumento teleológico, do fim, propósito. Tudo do que tem no universo tem um propósito. Por quê? Porque existe um planejador. Se tem propósito é porque teve planejamento. Portanto, o único planejador desse universo só pode ser Deus. O argumento antropológico. O homem é um ser moral, intelectual. Ele pensa, ele raciocina, ele tem emoções. Assim, a nossa causa primeira tem que ter as mesmas coisas elevada a inúmeras potências. Logo, só pode ser Deus, porque é um ser moral, intelectual, que tem emoções. O argumento ontológico, a ideia de um ser perfeito que existe em toda a raça humana. Isso aponta para um ser perfeito, e o único ser perfeito que nós conhecemos é Deus, o Deus da Sagrada Escritura judaica cristã. Quinto argumento, o argumento da religiosidade inerente. Como eu já acabei de falar atrás, não vou me demorar, toda a raça descoberta até hoje, ela é religiosa. Onde você for, qualquer que seja a tribo que você for, o estado, o país que você for, os homens são religiosos. Por quê? E a única explicação é Deus. Aí você vai para a Bíblia, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, você vai ver o que a palavra de Deus, está aqui, o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus pôs a eternidade no coração do homem. A explicação de todo ser humano que nós conhecemos ser religiosos, todo ser humano que existe, ele adora alguma coisa fora dele. Toda raça que nós conhecemos, eles têm algo ou alguém que eles adoram fora deles. Só há uma explicação para essa religiosidade inerente. E a explicação é Deus. Deus colocou no homem o desejo pela eternidade, pelo eterno, pelo ser eterno que o criou. E mesmo sem ele conhecer esse Deus, mesmo sem ele saber, ele deseja elevar-se até o eterno, até esta eternidade que Deus colocou no coração dele. Portanto, o argumento da religiosidade inerente aponta para Deus. Os antropólogos deste país, geralmente ateus, alguns famosos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como os irmãos indianistas, esqueci o nome deles agora, Vila Lobos, não, os irmãos lá indianistas, tão famosos, que passou pela cabeça o nome dos caras. Vilas Boas Correia, e tantos outros antropólogos, aí Ruth Cardoso, a esposa do presidente, sociólogos, antropólogos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Se você olhar nos seus livros de antropologia, sociologia, vocês vão encontrar que toda raça tem uma religião inerente, uma religiosidade, uma adoração inerente. Se vocês forem honestos, vocês devem dizer, olha, só tem uma explicação. Quem criou os seres humanos colocou neles o desejo de eternidade. Aí se você vem na Bíblia, em Eclesiastes 3:11, você vai encontrar Deus fez tudo formoso no seu devido tempo e também pôs a eternidade no coração do homem. A religiosidade inerente aponta para Deus. Sexto, a legislatura universal. Então nós estamos mostrando aqui argumentos que provam a existência de Deus fora da Bíblia, para você que não crê na Bíblia e na palavra de Deus. Argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento antropológico, argumento ontológico, religiosidade inerente. E agora, a legislatura universal. O que é isso? Existem leis em todo o universo. Já falei que existem leis até dentro do meu organismo, do seu organismo. Para o meu olho bater, existem várias leis para fazer esse olho abrir e fechar. Para eu falar o que eu estou falando, existe uma enormidade de leis, de informações saindo da minha cabeça e passando por mecanismos até chegar no mecanismo da voz e ela ser projetada. Então são leis para que eu possa falar, para que eu possa ver. A engenharia para um olho enxergar é algo assombrosa. Estou falando do olho humano. Imagina de uma águia. Você já chegou a perceber? Você já procurou estudar na internet? Aí procura aí desses vídeos aí da Discovery Channel para tu ver a engenharia que faz uma águia enxergar 7 vezes mais do que o olho humano pode enxergar. Procura para tu ver a engenharia. Ou seja, são leis que estão em todo lugar. Como eu falei, a lei que sustenta os planetas. Tá? Todas essas leis, essa legislatura universal, aponta para Deus. Você pergunta, por que aponta para Deus? Eu explico para você. Se existem leis em todo o universo e dos seres vivos, aí preste atenção, meu irmão, por favor, preste atenção. Para existir uma lei, são necessárias 3 coisas. Para existir uma lei, obrigatoriamente tem que ter 3 coisas. Quais são elas? Primeiro, uma pessoa que faça a lei. Lei não surge do nada. Tem que ter uma pessoa. As leis que nós temos na nossa vida, alguém fez. A lei do trânsito, a lei civil, a lei judicial, a lei... Enfim, toda a lei que existe foi uma pessoa que fez. Não surgiu do nada. Segundo, um poder que execute a lei. Para fazer uma lei, tem que ter alguém que possa colocar ela em prática. Se cumprir, beleza. Se descumprir, vai ter que pagar os preços da desobediência. Então, tem que ter um poder que execute a lei. E, por último, um soberano que governe a lei. É só você olhar para o universo que nós estamos vivendo, é só olhar para a vida humana. Para que exista uma lei, é preciso uma pessoa que faça a lei, um poder que execute a lei e um soberano que governe a lei. Se você olhar para as leis do universo, obrigatoriamente você vai ver, tem uma pessoa que fez, Deus. Tem que ter um poder para poder colocar isso em ação. Por exemplo, a lei da força gravitacional, a lei da força magnética, a lei que rege as ondas do mar, os tufões, as tempestades. Tem que ter um poder para colocar isso em ação. E ter um soberano que governe a lei. Qual a única resposta para essas 3 colocações? Deus. E como é que você não pode enxergar isso? Se existe uma lei, tem que ter uma pessoa que faça a lei, tem que ter um poder que execute, tem que ter um soberano que governe. Qual a resposta? Deus. Um Deus todo-poderoso. E por último, a soberania da vida. 7º e último, a soberania da vida. A impossibilidade da matéria gerar vida por si.
O inanimado não pode criar o animado. O estático não pode criar o dinâmico. O desordenado não pode criar o ordenado. O não pensante não pode criar um pensante. Eu acho que os ateus, e principalmente esse pessoal que é ateu e crê na teoria da evolução, eles inverteram assim a mente deles. Eles pegaram a mente e viraram de cabeça para baixo. Por exemplo, como é que eu posso crer que o universo surgiu de uma explosão? Como é que o inanimado criou um animado? Não tem sentido. Isso é anticientífico, isso é antirracional, isso é antimatemático, isso é anti-experimental, anti-observável. Não se observa isso em lugar nenhum do universo. Não pode a matéria morta gerar a vida. É impossível a vida sair de algo morto, de uma matéria. Vida só pode surgir de outra vida. Isso é uma lei da termodinâmica. Vida só pode surgir de outra. Por que que nós somos seres vivos? Porque quem nos criou é vivo. E quem nos criou? Deus. Isso é ciência. Isso é científico. Isso é racional. Isso não é preciso de fé para isso. Isso é ciência e isso é razão. Nós somos seres vivos porque quem nos criou também é um ser vivo. A matéria não inanimada não pode criar a matéria animada, como nós, seres humanos, como os animais, como as plantas, não pode. É inverter o cérebro, é inverter toda a razão, é destruir a razão. Não pode o estático criar o dinâmico. Tudo no universo é dinâmico, tudo está fluindo. Como é que pode ter surgido um ponto estático se tudo está fluindo? O estático criou o dinâmico? Não pode. Como é que um desordenado cria as coisas tudo ordenadas? Não pode. As leis da física mostram o contrário, que as coisas estão ordenadas e elas vão se desordenando. Elas estão organizadas e vão se desorganizando. E não o contrário. É a chamada lei da nós chamamos. Hoje eu estou com a mente ruim para lembrar das coisas. Bom, fugiu o nome na minha boca. Então, é a lei que as coisas partem do organizado para o desorganizado. É a lei da entropia, lembrei. A lei da entropia, que tudo no universo está partindo para uma desorganização. Ou seja, a matéria está sendo desorganizada. É isso que o universo mostra. Nós estamos saindo de uma organização para uma desorganização. E não o contrário, como esses tais cientistas pensam. Não é que estava desorganizado e nós estamos organizando. Não é que está evoluindo. Não, está evoluindo, é o contrário. Portanto, a soberania da vida aponta para um Criador. Um Criador que é vivo, que gerou a vida. Um Criador que é organizado, que criou um universo organizado. Um Criador que é dinâmico, que criou um universo dinâmico. Um Criador que pensa, que criou um universo que mostra esse ser pensante, inclusive seres humanos que pensam. Meus irmãos, para concluir, eu estou aqui mostrando para os meus amados irmãos sobre o conhecimento de Deus, sobre a existência de Deus. E eu mostrei para os meus amados irmãos que é possível provar a existência de Deus sem necessariamente apelar para a fé. Só pela razão você pode chegar até Deus. Mas como eu falei no início, nós cristãos somos os únicos que aliamos fé e razão. Porque o cristianismo bíblico trinitariano nos mostra isso. A fé e a razão, elas estão juntas no cristianismo. É a única religião que alia fé e razão, sem desmerecer uma ou outra.
Mas para as pessoas que não creem em Deus, é possível chegar até Deus pela observância, pela ciência, pela matemática, pela razão. Sim, é possível. E nós mostramos aqui 7 argumentos que provam a existência de Deus e que podem ser plenamente observáveis pela razão e pela ciência. Primeiro, o argumento cosmológico, que mostra que o universo exige uma causa, essa causa só pode ser Deus. Segundo, o argumento teleológico, que o universo tem um propósito, um planejador. Esse planejador só pode ser Deus. Terceiro, o argumento antropológico. O homem é um ser moral, intelectual, ele tem sentimentos. Portanto, quem criou o homem tem que ser moral, intelectual, tem que ter sentimentos. Que ser esse? Deus. Depois eu mostrei a religiosidade inerente. Toda raça descoberta, todo ser humano, ele adora, ele tem uma religiosidade. Por quê que todo ser humano? Porque quem criou ele, fez ele com essa religiosidade. Colocou no coração dele essa religiosidade. Depois nós mostramos a legislatura universal. Se existem leis fixas no universo, para que existam essas leis, tem que ter uma pessoa que faça, um poder que execute, um soberano que governe. Quem é essa pessoa? Quem é esse poder? Quem é soberano? Deus. E por último eu falei sobre a soberania da vida. A impossibilidade da vida surgir do nada. É impossível. Vida só pode surgir de outra vida. O animado só pode surgir de outro ser animado. O pensante só pode surgir de outro ser pensante. Portanto, a soberania da vida aponta para um Criador. Concluindo, meus amados irmãos, para nós cristãos, esses argumentos filosóficos que nós mostramos aqui, eles são importantes, mas para nós o mais importante é a palavra de Deus. É você ler esse Deus que se revelou na natureza, mas também se revelou de maneira especial na Bíblia Sagrada e na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando você vai para esta palavra bendita, e você vai para o que Jesus Cristo nos ensinou, nós podemos, logo no primeiro versículo da Bíblia, quando começa a Bíblia, Gênesis 1 e 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para nós basta. A palavra de Deus diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu creio. É um ato de fé, mas também é um ato de razão. Fé e razão. A Bíblia ela já começa pressupondo que Deus existe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Já pressupõe a existência de Deus. Como eu li no início, vou ler de novo agora, Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé eu creio que o universo foi formado pela palavra de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja terra e houve terra. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e fez. O salmista louvava a existência de Deus. Salmo 33, versículo 8 e 9 diz o seguinte, Salmo 33, versículo 8 e 9. Tema ao Senhor toda a terra, e tremam-no todos os habitantes do mundo. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Conclusão. Para a humanidade só há duas e somente duas opções. Acerca da pergunta, Deus existe? Deus realmente existe? E a resposta para essa pergunta
É claro que também só tem duas possibilidades. Lembrando que essa pergunta, essas dúvidas que alguns têm sobre a existência de Deus, não vem de hoje, vem de muitos e muito tempo. Desde a origem da raça humana, que o homem se perdeu nas suas frivolidades e acabou duvidando do seu Criador. Mas, para a humanidade, só há somente duas opções acerca da pergunta Deus existe. A primeira resposta é não. Não há Deus, que é o que o Salmo 53 narra. Salmo 53 narra. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Agora, quando ele faz isso, vem as consequências dessa crença. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando o homem não crê em Deus, sabe o que acontece com ele? Ele cai no pecado, ele cai na maldade, ele se corrompe. Mas existe uma outra resposta para essa pergunta: Deus existe? A resposta é sim, Deus existe. E de novo eu vou para o Salmo, agora Salmo 90, versículo 2. Quando você olha para o universo e chega à conclusão de que Deus realmente existe, Salmo 92 diz o seguinte, eu vou ler 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. O homem pode subir numa montanha, sentir o calor do sol, sentir o vento bater no seu rosto, balançar seus cabelos, olhar para esse céu azul, para o verde das matas, olhar os pássaros, as borboletas. Ele pode olhar para tudo isso e dizer: Deus não existe. Outro homem sobe no mesmo monte, olha para esse lindo céu azul, o sol, o verde das matas, os pássaros voando, cantando, borboletas. Pode sentir o vento no seu rosto e balançando o seu cabelo e dizer: sim, verdadeiramente Deus existe. Não é nenhuma questão de fé, não é nenhuma questão intelectual, é uma questão de afeição afetiva, é de não ter preconceito, é de querer crer. É uma situação em que você não tem desculpa. E aqueles que sobem da montanha e dizem: verdadeiramente Deus existe. Um outro salmo, o último salmo da Bíblia, o último salmo, 150, versículo 6, diz o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus, que nós cremos que Deus existe. Glória a Deus. E como ser humano, nós podemos olhar para o Salmo 156 e dizer: que bom que eu faço parte. Parte de quê, pastor? Parte daqueles que glorificam o nome do Senhor. Porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Deus nos abençoe.